Cara, conseguiu me Muito emocionar. obrigado. Obrigado, Obrigado, de verdade. Se não botaram um reloginho aqui, eu também não sei, cara. Caraca, cara, eu compraria a sua palestra 30 vezes. Agora sim eu vou cortar. Ah, sério? Vai entrar tudo isso aí. Puta merda. Eu achei que já tinha cortado. Eu também. Que é isso que a gente quer nesse programa. A gente quer Sim. as histórias das pessoas, Sim. que a sua experiência sirva como referência para as pessoas. Cara, Sim. para mim foi perfeito. Sim, sim, sim! Estamos aqui em mais um episódio do Até Posso Podcast e hoje a gente está aqui para falar de sonhos. Acho que todo garoto, todo moleque já teve o sonho de um dia ser rico, de um dia ter os parças, de um dia ser jogador de futebol. E para mostrar pra gente quais os caminhos desse sonho, estamos aqui com Diego Santana, coordenador de futsal do Vasco. Diego, prazerzaço ter você aqui. Valeu, meu irmão. Muito obrigado por vir esclarecer a gente a grande dúvida de todo mundo, inclusive dos pobres garotos que não sabiam jogar bola, mas que em algum momento achavam que poderiam ser capazes de jogar, esclarecer pra gente como é essa vida de atleta, como alguém se torna um atleta e como eu posso realizar o meu sonho, não meu, mas de quem está assistindo aí, de ser um jogador de futebol. Obrigado pela sua participação. Eu que te agradeço a todos pelo convite. Para mim é uma honra poder estar falando um pouco de futsal, de futebol, um pouco da nossa vida, né? Nosso dia a dia. Eu digo para ti que hoje tem um dos debates que nós temos no processo de formação é que as crianças hoje elas querem ter a vida do jogador de futebol, mas elas não querem apenas só jogar futebol e nem saber como chega até lá para ter a vida do jogador de futebol. Você falou aí de ser milionário, de ter carro, de ter, entre outras coisas, mas a vida é muito pesada. A vida de um jogador, de um atleta de alto rendimento é uma vida muito... passa por muitas dificuldades, que precisa abdicar de muitas coisas para poder alcançar o êxito, né? Quando a gente vê lá hoje os jogadores no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos estrangeiros, né? Nas primeiras prateleiras, a gente está pegando ali o ápice, né? São os grandes jogadores, né? Mas atrás deles e abaixo deles tem vários jogadores jogando em divisões menores, jogando em outras modalidades, querendo oportunidades, e que é uma luta muito grande. Mas esse sonho que não foi só seu, não é só foi meu, ou é um sonho da maioria das crianças, né, nascidas no Brasil e no mundo, de se tornar um jogador de alto rendimento, se tornar um jogador profissional de futebol, de futsal, do que for, do esporte que a bola rola no chão e a gente joga com os pés. Então, é uma batalha muito árdua, é muito difícil, não é nada fácil, e a gente vai falar mais ou menos aqui um pouquinho do que essas crianças, do que esses jovens precisam para alcançar o alto rendimento. E você lidando com sonhos de tantos jovens, você na posição de técnico, de coordenador, o que você diria que é fundamental para a pessoa que está querendo entrar nessa profissão? Quando a criança ou jovem começa a ter o sonho de quero me tornar um atleta de alto rendimento, quero investir no esporte, o que é fundamental para ele ter quando ele vai entrar, na sua visão, enquanto técnico, enquanto coordenador, que lida com isso aí todo dia? Primeiro, assim, hoje na minha função de coordenador, a gente é formador, né, cara? Não só de atletas, mas de cidadão, né? De seres humanos. E a gente entende que eles não são uma máquina. Eles são pessoas, são seres que têm emoções, que têm problemas, que têm dificuldades, cada um tem a sua história. Então, não existe um pouco de receita de bolo. Eu sempre acho que tem várias formas ali. Mas acho que um fator preponderante é a disciplina. Hoje, só o talento não acontece, só o talento não faz se tornar um jogador de alto rendimento, só o talento puro e genuíno que a maioria, talvez, das crianças, quando iniciam jogando futebol, tem, não faz alcançar o êxito de se tornar um jogador profissional. Hoje a disciplina é preponderante. Quando a gente fala de disciplina, são de questões extracampo, na maioria das vezes, cumprimento de horário, cuidado com o corpo,
cuidado com o sono, muitas das vezes. Hoje a gente tem um fator muito diferente de anos atrás que se chama o telefone. Então, o celular hoje ele toma muito tempo dos jovens, das crianças. Então, toda a parte disciplinar extracampo, de alimentação, tudo faz com que seja o principal, podemos dizer, o principal pilar para um atleta hoje se tornar um atleta de alto rendimento, ele ter disciplina. Então, nesse processo de formação que nós fazemos hoje lá no clube, talvez seja a diretriz da cabeça desse processo seja a disciplina, cara. É muito importante para que esse atleta de alto rendimento tenha essa consciência de que se ele não abdicar de certas coisas da vida dele, da adolescência dele, da infância dele, ele talvez não vai conseguir chegar ao êxito. Dando um exemplo muito rápido, um atleta de formação de base, ele não pode jogar pelada. E a pelada... Ele é proibido de jogar. Vai jogar. Você joga no time, vamos jogar lá com os amigos, porque isso é bom. Esse cara não pode jogar, porque ele está proibido pelo time. Ele está proibido de jogar pelada. Então, ele só pode jogar pelo clube dele. Então, aquilo a coisa genuína da criança, às vezes, jogar uma peladinha, de ir para um campo, como tinha muito antigamente, campos de barro, que a gente, às vezes, topava o dedo numa pedra, no barro, se ralava, etc. e tal. Hoje, o atleta está cada vez ficando mais cedo, sabe? Essa questão desse profissionalismo do atleta está ficando mais cedo. Então, algumas coisas... Porque, por exemplo, se um atleta se lesiona jogando a pelada, o clube não quer mais. O clube já não vai muito querer mais aquele atleta que joga pelada. Quando, a partir dos 13, 14 anos para cima, então, que a gente chama de extra, né? Aí o cara vai jogar um extrazinho ali. O cara é um atleta de alto rendimento. Ele não pode ficar jogando pelada. Porque a pelada vai, consequentemente, atrapalhar ele. Aí tem outras coisas relacionadas ao processo de formação lá das crianças de 6, 7, 8, que aí eu acho que precisa ser mais flexível, porque... As crianças de 6, 7, 8, 9 anos, elas estão numa fase ali que elas precisam entender que aquilo ali não é só competição, sabe? Que é lúdico, que o futebol ajuda em várias outras coisas além só de competir. Mas depois que a gente chama de fase competitiva, que é dos 11, 12 anos para cima, aí a coisa começa a ficar mais séria e aí essa questão, por exemplo, da pelada é algo que tem que ficar de lado. Quando o atleta de 6 anos chega lá para vocês, você percebe que, na maioria das vezes, é um desejo dele ser um atleta de alto rendimento ou é uma escolha que a família está fazendo para ele e que ele vai decidir mais ali quando tem 16, 17 anos, mas naquele momento está sendo uma decisão da família, daquela criança ainda que não é um atleta, está abrindo mão da sua infância, de tudo aquilo que ela tem que abrir mão para ser um possível atleta de alto rendimento? Ou você já percebe isso dentro da criança? Ela consegue ter essa visão de que ela vai abrir mão disso e tá tudo bem? Então, a criança, eu acredito que ela, no início, principalmente se você falou dos 6 anos ali, ela não entende ainda, ela não percebe muito Ela ainda. só chega querendo jogar e ser um jogador. Ela só chega querendo jogar e ser um jogador, ponto. E assim, só que mais cedo, as crianças estão percebendo que tem algo a mais do que apenas entrar no campo e jogar com a camisa do time no Maracanã, em São Januário, no Engenhão, no Morumbi, o que for. Eu digo que... Eu vi uma frase de um amigo essa semana, inclusive, que era muito isso. O nosso sonho de ser jogador de futebol era jogar futebol, não era ter a vida do jogador de futebol. O nosso sonho era entrar no nosso estádio, ver a torcida gritar o nosso nome com a camisa do nosso time de coração, jogar uma final de um campeonato, etc. Hoje, quando o jovem ali já começa com 12 para 13 anos, além disso, muitos querem o carro que eles têm, o telefone que eles têm, as mulheres, os parceiros, as relações que eles têm, os poderes que eles têm, porque o jogador de futebol passa a ter muito poder, né? Os destaques que eles têm, os seguidores que eles têm nas redes sociais. Então, apenas o futebol, apenas o entrar em campo e ter o seu nome gritado pela torcida não é mais o 100% importante. Não é mais aquilo ali que talvez chame a atenção dele. Mas nesse início, né, nessa base de iniciação com 5, 6, 7 anos de idade, é o jogar bola. É o famoso jogar bola. A criança quer jogar bola, ela quer... ter ela a bola contra um adversário, uma baliza, que é a finalidade da modalidade do jogo, né?
de acertar a baliza, de acertar o gol. A criança quer jogar bola. E a partir do momento ela começa a entender o que é a competição dentro de jogar bola. Opa, eu sou um jogador, eu tenho mais, no caso do futsal, tem mais 4 jogadores do meu time, contra mais 5 jogadores do outro lado, então somos 5 contra 5. Como é que eu e ele podemos nos ajudar contra eles dois? Aí a parte da competição passa a fazer mais sentido para as crianças. Mas eu acho que a partir dos 11, 12 anos, outras coisas além só do eu um dia quero ser o Felipe Coutinho, quero ser o Neymar, ou quero ser outro jogador, tem mais influência. E isso a gente está falando no âmbito dos clubes, mas quando a gente vai para o âmbito da seleção, você como integrante da comissão da seleção, como, né, uma das pessoas que estava ali na seleção de futebol, tem alguma diferença muito significativa quando esse atleta vai para a seleção de quando ele está no clube? E quais são essas diferenças? Tem muita diferença, né? Porque a seleção é o ápice do jogador, no caso, principalmente do futebol profissional, né? Futsal profissional. Só que na base, como as seleções de base passaram a ser criadas, né, já há muito tempo, ela é um primeiro momento. É a primeira vez que você sai para representar a sua nação, para você representar o seu país e vestir aquela camisa amarela. Então, aquilo ali é um sonho não só dele, né? É um sonho da família, é um sonho dos amigos, de você estar ali representando a seleção, para os atletas, no caso, né? Então, quando você chega na seleção, você, teoricamente, coloca na sua cabeça que você está na primeira prateleira da sua idade, da sua categoria. Eu participei da Seleção Brasileira Sub-17 de futsal. Então, ali, os jogadores que foram convocados, eles acreditam que eles estão entre os selecionáveis, ali na primeira prateleira do futsal brasileiro, para eles serem convocados para a Seleção Brasileira. Então, eles já se colocam numa condição diferente. E, consequentemente, quando você chega na Seleção Brasileira, ali que você veste a camisa amarela pela primeira vez, você sai representando o seu país, cara, isso é uma coisa completamente diferente, às vezes, totalmente assim do clube, né, cara? Porque também foge da rotina, porque o clube é a rotina. O clube é o dia a dia, é o treino de segunda a sexta, é o mesmo uniforme, é a mesma coisa. Olha, a seleção é algo que não é a rotina. A seleção é 1 semana, 2 semanas, é aquilo esporádico. Vai ali, convocado ali durante 10 dias, depois... Então, assim, é uma relação diferente, sim, e acredito que tem uma grande diferença. E os treinos são mais pesados na seleção do que no clube ou não? Não, são menos pesados. São menos pesados? Menos pesados, porque os jogadores já chegam praticamente, né, do clube ali, com uma rotina do clube alta, e na seleção os treinos eles são para tentar encaixar as peças, porque você tem poucos treinos na seleção brasileira. Geralmente, quando você é convocado para uma competição ou para jogos amistosos. Então, por exemplo, se tem 2 jogos amistosos, como tem a data FIFA aí, os jogadores se vão para a Granja Comari ou vão para outro local 4, 5 dias antes. E eles têm 4, 5, 3 dias para treinar. Então não adianta o treinador achar que vai resolver todos os problemas do time dele em 3 dias. Ele não vai, ele tem que tentar achar os encaixes. Encaixar o time e sem achar que o treinamento, vamos treinar 2 horas, 3 horas. Não, é diferente. A seleção se treina menos porque é um treino mais encaixado. É um treino onde você precisa fazer os encaixes do time e, teoricamente, você não precisa treinar exaustivamente, às vezes, como no dia a dia do treino do clube, porque você tem mais tempo e mais datas para você trabalhar, né? Na seleção você vai para jogar, mais jogar do que treinar. E no caso do coordenador, do técnico do clube que chega na seleção, tem mais ou tem menos trabalho? Isso é um fator também importante, assim. Às vezes a gente... eu acho que tem... Se a gente fizer uma equação, eu acho que tem mais trabalho porque tem menos tempo. Então, assim, no clube a gente tem muito trabalho, mas a gente tem mais tempo para resolver, para digerir, para organizar. Na seleção você tem bastante trabalho, mas você tem muito menos tempo para organizar, para fazer algumas coisas. Então, consequentemente, organizar algumas coisas da seleção, você tem menos... Você não pode errar tanto quanto no clube. Você tem menos tempo de erro, né? Menos possibilidade de erro, porque são poucos dias.
a demanda é muito rápida, muito curta, então você precisa acelerar. Então, eu acho que nessa equação de clube e seleção, acho que a demanda é muito grande na seleção, porque tem menos tempo. Talvez tenha menos coisas que no clube, só que como tem menos tempo, consequentemente, a demanda passa a aumentar, né? Mas de uma forma concreta, o que você faz no clube que aí quando vai para a seleção é completamente diferente em função desse tempo? No clube isso aqui é desse jeito. Na seleção agora, eu na função de coordenador, na função de técnico, não posso fazer desse jeito, tem que fazer desse outro jeito. Eu acho que assim, em várias funções, eu vou tentar destacar um pouco não só da minha função que eu tive especificamente, mas de outras funções. A função do atleta, uma das coisas mais importantes é a seguinte, cara, não tenta fazer algo diferente do que você faz no clube. Uma das primeiras coisas que você é solicitado pela comissão técnica da seleção é essa. Não faz algo diferente do que você faz no clube. Não tenta fazer. Porque você foi convocado para a seleção brasileira por algo que você fez no clube. Então, você está sendo visto no clube. Então, assim, se você está sendo visto no clube, se você está performando no clube e foi convocado para a seleção brasileira, as pessoas querem ver na seleção brasileira o que você fez de bom no clube. Não que você chegue lá e tente inventar algo que você não é acostumado a fazer. E acho que isso serve para todas as funções. Quando você é convocado, faz alguma coisa, cara... é porque você fez bem no seu clube. Faça bem na seleção o que você fez bem no seu clube. E aí, se tiver algo a mais... E aí, falando do técnico, do coordenador, do supervisor, do fisioterapeuta, de toda a comissão técnica, porque a comissão técnica na seleção é uma coisa muito unificada, sabe? Assim, as pessoas, tem uma sinergia muito grande. Então, em relação à questão da comissão técnica, fazer o que faz bem no seu clube, network, você ali, cara, tá conversando com as pessoas, trocando experiências com as pessoas, ouvir as pessoas, falar um pouco da sua experiência, falar um pouco de outra experiência, porque você vai pegando a experiência do próximo e agregando a sua diretamente. Então, o que a gente pode dizer, assim, do que a gente faz um pouco mais de diferente é a rotina. Você tinha o sonho de ser técnico? Como é que você foi parar técnico, foi virar técnico e de repente vira um coordenador do clube e de repente você tá na seleção? Mas como é que você entrou nesse mundo de ser técnico? Agora eu vou ser técnico. Então, primeiro todo mundo tem o sonho de ser atleta, né? De ser jogador de futebol. O meu nome é Diego por causa de um jogador de futebol, por causa do Maradona. Meu pai era fã do Maradona e fã da seleção argentina e botou meu nome de Diego por causa do Maradona e ele achava que eu ia jogar igual Maradona, mas eu não joguei igual Maradona. E eu queria ser jogador e não fui um bom jogador. Mas você chegou a investir, você abriu mão da sua infância, tentou ser um atleta de alto rendimento, sim. Isso não aconteceu. Em que momento você percebeu que isso não ia acontecer? Então, eu primeiro fui pro gol, saí da linha, porque não dava, fui pro gol, né? Vai lá agarrar! Vai lá agarrar. Eu queria fazer parte do futebol de alguma forma. E eu um dia fui jogar numa escolinha e fui pro gol e o professor da escolinha falou, teu filho leva jeito, ele não tem medo de bolada. E aí eu fui... Foi o que sobrou, né? Exato, eu não tinha medo. E passei pro gol e passei a gostar. Meu pai também passou a gostar, incentivar. Meu pai não queria no início que eu fosse goleiro, mas passou a gostar, incentivar. E eu fui, cara, até os 16, dos 9 anos até os 16 anos, cara, jogando, assim. No futsal? No futsal e no futebol. Eu joguei até mais futebol do que futsal. Futsal eu joguei muito na escola, em clubes de bairro, clube menor. Eu nunca joguei em clube grande no futsal ali e tal. E aí, cara, entrei numa escolinha, fui pra jogar futebol society à época, do Vasco, e fui até que eu fui um dia chamado para esse processo, né? No Vasco, que eu queria vivenciar o futebol de campo, que era uma coisa nova. E aí, cara, fui pro América, né? Que era um clube, né? Grande aqui no Rio também. Tá um pouco adormecido, mas é um clube que tem uma torcida, tem uma história, é muito legal. Passei 3 anos no América jogando futebol de campo. E ali, cara, assim, eu passei
grandes aventuras, grandes experiências. Grandes aventuras, grandes experiências foi perdi muito, sofri muito ou não? Eu tenho um vice-campeonato pelo América. Um vice-campeonato. Foi o único título, entre aspas, que eu perdi a final, né? O único troféu que eu tenho pelo América é um vice-campeonato de uma segunda divisão sub-15. E você estava no banco ou você estava em campo? Não, eu estava jogando. Mas assim, foi a única relação assim que eu tive. Porque jogar em time pequeno, cara, é brabo, é duro, assim, sabe? Perde mais do que ganha, sofre mais do que os outros, mas você tem paixão por aquilo ali. Você faz muito com amor, você acreditando que um dia o sol vai bater para você, assim. Mas quando eu virei do sub-15 pro sub-17, foi onde aconteceu essa virada de chave. Eu treinava em Santa Cruz, então eu morava na Zona Norte, ia para Santa Cruz, era uma distância muito grande. E aí, quando foi pro sub-17, a categoria foi para um outro município, que era Caxias, mas assim, Santa Cruz da Serra. Era muito longe. E eu levava, assim, 2h30 às vezes para chegar no treino. Ainda tinha escola, aí tinha que voltar, ir para a escola, aquela rotina louca. E aí eu era primeiro ano, não jogava mais, nem era relacionado às vezes no jogo. Aí, assim, cara, eu comecei a entender que aquilo ali tinha dado para mim, sabe? Aquela loucura de acordar às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, entrar no trem lotado, e vai, chega, desce, pega um ônibus, um sol a pino. Eu comecei a entender que aquilo ali para mim não tinha mais a graça que eu queria. Pro meu pai foi uma morte antecipada quase. Meu pai não queria jamais que eu desistisse. Não, meu filho joga bem sim, né? Meu filho joga bem, eu quero que você continue e tal, mas insiste. Exato. Com 45 anos a coisa vira. E minha mãe era o contrário, cara. Minha mãe era o estudo, assim. Eu estudo em primeiro lugar, estudo em primeiro lugar. Meu pai queria que eu fosse mais, assim, que eu tentasse mais, mas eu entendi que não dava. Não era mais o que eu queria, não queria mais estar ali sofrendo aquela situação. Mas em nenhum momento eu me vi fora do futebol, assim. Eu falei assim, cara, eu vou parar de jogar. E aí o próximo passo eu vou dar num outro dia e, consequentemente, as coisas vão acontecendo. Só que as coisas da minha vida, cara, foram muito rápidas. Muito rápidas. Eu nunca tive muito tempo assim, agora eu vou fazer uma outra coisa. E o esporte sempre teve na minha veia, cara. E aí, quando eu parei de jogar, que eu tinha 16 anos, 16 para 17 anos, meu pai tinha um projeto social na Baixada Fluminense, o projeto ainda existe, que é o Projeto 3F, um dos quais hoje eu sou um dos padrinhos do projeto. E nós fizemos uma seletiva à época da Taça das Favelas, de um bairro, né, na Baixada Fluminense, para poder disputar a Taça das Favelas. E meu pai começou a montar o time, o pessoal começou a montar o time e tal, não sei o quê. Pô, quem vai ser o treinador? Aí meu pai falou, Diego, você vai ser o treinador. Eu falei, pô, pai, mas... Não, tu leva jeito, tu conhece, os meninos vão te ajudar, não sei o que e tal. Eram meninos de 13, 14 anos. Eu tinha 16 para 17. E aí, cara, eu saía da escola, eu estudava de manhã, saía no início da tarde eu pegava um trem e ia até a Baixada Fluminense, dava treino terças e quintas para esse projeto social, que era o time que jogou a Taça das Favelas. Então, a minha primeira experiência como técnico foi com 17 anos de idade, desse time que jogou a Taça das Favelas em 2000 e... Ai, rapaz, acho que 2010 ou 2011, não sei, não me lembro muito aqui. Eu sou ruim de ano, de data, mas, cara, foi a primeira vez que eu tive essa experiência de técnico. E ali eu falei, cara, eu quero ser isso aqui. Eu gostei muito disso aqui. E a partir dali, eu comecei a buscar vídeo, estudar, me interessar mais por algo que eu já fazia também. Estudar, você fala, além dos vídeos, você procurou cursos ou estudava sozinho? Não, procurei. Tem curso para eu quero ser técnico. Descobri que eu jogo mal a beça, quero ser técnico. Na verdade, tem curso para isso para um moleque de 16 anos ser técnico? No YouTube, na verdade, assim, o YouTube, a primeira coisa era curso para entender como é que eu poderia passar aos atletas o que eu tinha na minha cabeça. Porque a forma de você transformar isso em vocabulário, né, dizer para o atleta como é que ele deve fazer, isso é muito importante. Então, eu comecei a tentar entender como eu ia primeiro informar o que eu queria e depois entender como eu podia mexer em algumas coisas relacionadas à parte técnica.
Como é um modelo de um sistema tático 4-4-2? Como é que eu ensino um lateral a fazer isso? E assim consequentemente. Porque eu não tinha, talvez, a expertise de jogar na posição, mas eu tinha o conhecimento de ver e de ouvir. E aí passei também a poder estudar. Então, hoje você entra no YouTube, você vê treinamento de praticamente todos os treinadores do mundo. Você tem cursos aí liberados aí no YouTube para praticamente todos. Entre você ouvir isso e oficializar para que você tenha uma licença, aí depende, tem que tentar passar um pouquinho mais do tempo, né? Essa partir dos 18 anos, enfim. Mas esse processo eu comecei estudando, procurando saber e futucando. Eu fui um cara que aprendi muito observando, assim, sabe? E aí, nesse processo, até os 17 anos, aconteceu um outro fato curioso, que eu fui ser preparador de goleiro num time de segunda divisão do Campeonato Carioca. Era um time que tinha acabado de recém-subido para a segunda divisão do Campeonato Carioca e um ex-treinador meu tinha assumido como auxiliar técnico do Sub-20. O Sub-20 era mais velho que eu, porque eu tinha 17. E aí, o goleiro do Sub-20 desse time era um garoto que tinha jogado comigo. Ele era um ano mais velho do que eu tinha 18. E eu falei, cara, vamos lá pro time tal, não sei o quê. Aí nós treinamos com essa equipe. Ele falou, Diego, eu preciso de um preparador de goleiro. E aí eu era goleiro, eu já tinha mais conhecimento de como se fazia processo de preparação do goleiro. Fui ser preparador de goleiro desse time de segunda divisão, que tinha subido pela primeira vez, segunda divisão real de futebol. E aí passou um tempo, o time não pagava o salário, tava salário atrasado, e jogador indo embora, e todo mundo às vezes insatisfeito. Mas eu tava lá feliz da vida, não ganhava R$1. Eu só queria ter a experiência, eu queria viver aquilo, eu queria ter o conhecimento daquilo, que eu nunca tive. Não naquela idade, né? E aí, a equipe sub-20 treinava antes do profissional, que jogava a segunda divisão. Esse profissional, o preparador de goleiros, pediu demissão. E aí eu tinha um goleiro, os goleiros do profissional falaram, pô, tem um menino lá no sub-20 que chuta umas bolas lá, pô, o menino dos goleiros sub-20. Manda chamar ele aí. Aí me chamaram, cara. Eu fui dar treino para uma equipe profissional. Agora você pensa, o goleiro titular daquele time, hoje ele é preparador de goleiros também, é um amigo, é o Henrique Gompilhares. O Henrique tinha jogado em grandes clubes. O Henrique tinha 35 anos. Ele era o goleiro titular daquela equipe. E eu era o preparador de goleiro dele com 17 anos. O primeiro jogo daquela equipe, e aí como é que são as coisas? O primeiro jogo daquela equipe na segunda divisão, nós viajamos, é uma história, uma curiosidade. A relação dos jogadores da comissão técnica era impressa e entregue na mesa. E aí a gente entrou no ônibus para ir jogar contra a estreia do campeonato. E eu era o treinador, preparador de goleiro do Henrique. E ali, até então, ninguém tinha perguntado a minha idade. Porque eu sempre aparentei ter mais idade do que eu tinha, fisicamente, a forma de falar, etc. Mas as pessoas não perguntavam. Porque eu também fazia bem o trabalho, os caras tinham gostado de mim, eu tinha ido. E aí o diretor sentou na frente assim do ônibus e falou assim, eu nunca me esqueci disso. Pô, esse pessoal da secretaria é brabo. Pô, a gente pede para fazer algumas coisas, eles fazem tudo errado. Olha aqui as datas de nascimento do pessoal aqui. Tudo errado, nome escrito errado, data de nascimento errado. Olha aqui a data de nascimento do Diego. Pô, tá maluco? Como é? Tá aqui, tá falando que ele tem 17 anos. Aí eu ouvi aquilo e guardei aquilo pra mim. Fiz o jogo, não sei o quê. Aí ele foi depois falando assim, olha, vamos ver lá de novo essa relação, vou reclamar com o pessoal da secretaria. Vamos corrigir Diego, lá a data. Vamos corrigir. Qual é a tua data aqui de nascimento? Eu falei, eu esqueci até o nome dele. Tá certo. Ele, como é que tá certo? Eu falei, tá certo. Ele, tu tem 17 anos? Eu falei, tem. Não é possível, como é que 17 anos? Tu é gato, né? Ó, 17 anos, tu é preparador de goleiro profissional, não sei o que. Eu fiquei mais uma semana com o preparador de goleiro do profissional, porque depois eles não me deixaram ficar. Mesmo, eu fiquei só com o sub-20. Você não podia pela legislação ou eles não deixaram porque você era muito novo e eles não deram crédito pro seu trabalho? Na época eu não lembro, assim, de fato. Na verdade, não é que eu não lembro, eu não sei.
Até hoje eu não perguntei pro cara, assim. Nunca foi falado Nunca foi falado. né? Ele falou, Diego, tu volta pro sub-20 e tal, não sei o quê. E aí eu super me dei bem com o Henrique e tal, depois o time foi... Acabou o time sendo rebaixado, voltou pra terceira divisão. Mas seria permitido você com o conhecimento? Eu acho que não. Com 17 anos, não, tá? Mas, assim, era uma coisa que ia passar também, sabe? Ninguém ia... Mas eu não sei se foi algo que incomodou ali. E depois o time também ficou no Mambembe. O sub-20 foi até melhor do que o profissional. E aí, quando eu volto, eu tinha um time de pelada também. E eu preparava o time, cara. Meu pai sempre teve muito isso. E isso passou pra mim, assim, de... Eu mandava fazer uniforme, eu comprava bola, eu escrevia o time no campeonato, eu dava treino pro time. Aí aquilo ali entrou na minha veia direto, cara. Mas assim, de consolidação, eu posso dizer pra você que foi quando eu entrei na universidade. Aí, ali eu me consolidei como técnico mesmo. Cara, eu quero ser isso e tal. Aí eu já tinha 18 para 19 anos, eu fui fazer as licenças, eu fui buscar outras... que eu cursava jornalismo. Ah, você não entrou na universidade de educação física? Não, eu não entrei na faculdade de educação física. Eu entrei na faculdade de jornalismo porque eu queria participar do jornalismo esportivo, ligado à área de esporte. Eu era muito apaixonado pelo rádio, então meu sonho era ser radialista. Mas então ali você já tinha desistido de trabalhar profissionalmente nessa área de atleta, como técnico. Exatamente. Você falou, vou continuar na área esportiva, mas agora na linha do jornalismo. Não vou ter envolvimento com os jogos. Exatamente. E aí, cara, quando nós fomos uma vez, né, na Universidade da Unicarioca, com a Atlética, nós fomos para uma viagem em Campos, eu fui para jogar, porque não tinha gente para jogar, cara, não tinha muito aluno. Era uma você loucura. voltou àquela coisa como atleta, mas aí como hobby na universidade, total. né? Eu nem queria, na verdade, jogar e tal. E aí, ali, eu falei assim... Puta, o treinador é ruim. Na verdade, meu amigo, meu parceiro, Léo. Mas eu sei fazer melhor do que... Eu sei fazer o trabalho... Já fui profissional disso, esse cara querendo me ele dar... tá fazendo umas coisas que eu não concordava. Na verdade, era fazer algo que eu não concordava. Não acho que eu achava ele ruim. Era... Pô, eu faria isso. No lugar dele, eu faria isso. Inclusive, aí, abraços, Léo Balada. Você sabe que a gente tá falando de você. E aí, eu falava assim, cara... Pô, eu faria isso, eu faria aquilo e tal. E aí, o Léo foi... Quando a gente perdeu... A gente ganhou um jogo e perdeu o segundo. Mas eu já me lembro já de no vestiário, assim... Sabe? Eu era o goleiro do time, aí eu ajustava, eu falava e tal. E quando a gente foi eliminado no segundo jogo, eu voltei, eu falei, cara, eu não quero mais jogar, não quero mais agarrar, mas eu acho que eu posso ajudar no processo técnico, como eu já tinha feito atrás, eu acho que eu posso agregar. E o Léo era o presidente da Atlética. Então, eu falei, Léo, cara, eu acho que eu posso ajudar com isso, fazendo isso. Na verdade, antes, eu contei isso para um amigo meu, que é o Brandon, que é um hoje jornalista, jornalista do grupo Disney, da ESPN. E eu falei, Brandon, pô, cara, eu acho que eu tô querendo isso. Ele, pô, cara, me deu maior chancela disso. Não, cara, eu acho que tu pode, tu entende e tal. E aí eu falei com o Léo falou assim, tá, eu fico então com o futsal feminino e você fica com o futsal masculino. E aí eu fui... Aí uma das coisas que eu me lembro também que me fez assim desistir, o futsal era competitivo, mas o futebol de campo não era nada competitivo. A gente foi jogar contra a PUC, perdeu de 6-0 e eu era goleiro. Tomei 6 gols, tomei uma bolada de tudo quanto é jeito. A culpa foi sua, né? Pô, aí era o goleiro e tal. Eu falei, cara, não posso mais passar por isso, não quero mais passar por isso. Mas enfim. E aí eu comentei com o Léo isso e o Léo me autorizou a ficar com o futsal masculino. Leonardo Araújo, que a gente ficou chamando ele de Léo Balada, que é amigo do Diego. Exato. Só para não acharem que tem alguma coisa a ver com o André Balada, não tem nada a ver, né? Não. Mas a partir dali, cara, eu entrei como treinador em 2016.2 e eu fiquei 8 anos à frente da equipe. Uma equipe que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu tive 19 finais com essa equipe consecutiva, 11 títulos. E assim, nós montamos um grande time, campeão praticamente de tudo universitário. A nossa história é uma história muito bonita, sabe? E dali dentro da Unicarioca. E a Unicarioca me abriu portas. Aquele trabalho de treinador universitário me abriu portas para que eu pudesse chegar a clubes e chegar a outras universidades, que eu passei a ser treinador de outras universidades também. Eu já estou na UERJ há 8 anos. E aí ganhando para isso, porque na Atlética da Unicarioca era uma coisa que você fazia, porque você estava ali, né? Exato, eu era aluno que me tornei treinador, e aí dali eu comecei a estudar mais, buscar licenças, no sindicato treinador de futebol profissional, eu passei a
de fato, entender que aquilo ali poderia ser minha profissão. E aí o jornalismo ficou um pouquinho de lado e eu passei a entrar de cabeça nisso. E, inclusive, assim, cara, eu fiz uma competição universitária dentro desse período. Eu criei um programa, aí eu juntei o jornalismo que eu fazia, eu criei um programa sobre o futsal universitário do Rio de Janeiro, que eu usava o estúdio de comunicação da Unicarioca, da Faculdade Unicarioca, no Meyer, para poder chamar um atleta de cada equipe, para poder fazer uma mesa redonda, fazer... Então, assim, as coisas foram se entrelaçando, assim, de fato. E ali eu pude ir para as outras universidades, eu fiz trabalhos em outras universidades, treinei outras equipes, e aí as coisas foram se consolidando até eu chegar no Vasco em 2020. E aí, só para a gente ir um pouquinho mais no detalhe, quando é que você resolve largar o jornalismo de vez e falar, agora eu vou ser só técnico e vou viver disso? Pandemia. Na verdade, em 2019, um ano antes da pandemia, eu já estava curvado a largar. Porque na época, só para você ter noção, eu fiquei com 13 times. Como consegue botar 13 times numa agenda para treinar? Eu fiquei com 13 times, cara. Eu tinha 6 atléticas que eu treinava e eu tinha 13 times. Futsal masculino, feminino e futebol de campo. E a minha semana inteira era semana de treinos. Segunda eu tava treino para a UERJ, terça-feira eu dava treino para o Carioca, quarta-feira eu dava... E assim consecutivamente. Final de semana eu não tinha, era sábado e domingo de jogo, treino. E a minha rotina ficou uma loucura. E, óbvio, isso, né, fora da Unicarioca eu recebia. Então aquilo ali também passou a ser uma renda, diretamente. Então, a partir dali, eu falei, eu não tenho mais tempo para estudar, eu não tô conseguindo mais me dedicar ali e tal... E aí, 2019, assim, cara, foi o meu ápice, assim, de equipes, de desgaste mesmo. E aí, 2020, veio a pandemia. E aí é que foi aquela loucura, né? Você não sabia como que ia voltar a estudar, estava online, e aí não estudava. E ali, em 20.2, eu interrompi, na verdade, a faculdade de jornalismo para poder me dedicar ao futebol, que também estava inicialmente parado, mas foi em 20.2 que eu entrei no Vasco. Então, foi uma coisa que eu te falei, as coisas foram muito rápidas e sequenciais. Eu não tinha muito tempo entre uma coisa e outra. Eu saía daqui, ia para ali e assim consequentemente. E aí, no meio daquela pandemia, a gente estava eu estava indo para o Vasco para iniciar um processo completamente diferente do que eu vivia, que era o esporte universitário, que era completamente... Que aí já era federação, já era outras coisas, que eu pude me dedicar mais ao esporte. E aí eu entrei no Vasco. Como é que se dá essa entrada no Vasco? Porque até então você era o cara que era reconhecido no meio universitário por ser o treinador ali, treinando várias atléticas em vários campeonatos. Como é que disso, ali já ganhando, já fazendo a coisa de uma forma mais profissional, mas como é que disso você chega no Vasco, num clube grande, para ser um profissional mesmo? Existe no LinkedIn, procura-se coordenador de futsal. Como é que foi? Como é que apareceu essa oportunidade para você do Vasco? Então, na verdade, assim, a gente tinha, na verdade, eu e dois grandes amigos também, 2 publicitários, hoje eles são publicitários, que é o Gabriel Martins e o Vitor Freire. Vitor Freire hoje trabalha na parte de publicidade da NBB. 2 amigaços, assim. E também de futsal universitário, e eles são crios do futsal. A gente tinha pensado em criar um projeto de futsal em outro clube. Não era o Vasco. E a gente foi montando esse projeto, conseguiram patrocinadores para jogar a federação, para jogar o Campeonato Carioca de Futsal adulto, né? Que a gente chama de adulto, mas é como se fosse profissional. E aí a gente foi montando esse projeto e tal. Paralelamente, uma empresa universitária chamada RU Esportes, que é uma empresa que existe até hoje, do Bernardo Egas, que já investe no esporte universitário há muito tempo, eles começaram a pensar em criar um projeto também de futsal, porque há um tempo atrás existia um projeto chamado Seleluca, que era uma seleção de atletas universitários que jogaram o Campeonato Carioca de Futsal. Então, vocês pegaram os melhores jogadores universitários,
construíram um time e jogaram o Campeonato Carioca. Só que agora, aquele projeto ali já não fazia mais sentido, eles queriam uma camisa de futebol. E aí, o Bernardo Egas, que tinha uma boa relação com a direção do Vasco, entre aspas, conseguiu a camisa do Vasco para que se jogasse a equipe adulta no futsal. E aí eu, o Gabriel e o Vitor, que tínhamos já esse projeto lá e que não deu certo nesse outro clube, a gente se juntou a eles e fomos trabalhar junto com o pessoal da RU e junto com esse pessoal que também eram de treinadores universitários. Ele era composto por treinadores universitários e era gerido por pessoas do universitário. Então a ideia do Vasco naquela época não era o Vasco clube de futebol em si, não eram as pessoas do futebol que comandavam o futsal. O futebol licenciou a camisa para os gestores universitários. Então foram os treinadores universitários que foram dar treino, foram os seus treinadores. No meu caso, que fui inicialmente para ser auxiliar técnico e supervisor, também era ligado ao universitário. Era jogadores do esporte universitário. Então naquela época era um processo universitário ligado ao Vasco. E aí a gente entra em 2020 ali. A minha função, eu era auxiliar, e aí tinha também uma parceria com Belfor Roxo, que era um município que trouxe uma ajuda pra gente naquela época, então ficou um pouco estranho o nome, ficou Vasco barra RU Esportes barra Belfor Roxo. Era uma coisa assim, era o Vasco, se jogava de Vasco, mas não se treinava em São Januário, não se jogava em São Januário, era algo fora. O Vasco já é licenciado. E ali começa esse processo do Vasco estar voltando a essa construção de futsal. Quando eu falo sobre isso, eu tinha uma função de ser auxiliar técnico do Sub-20. O treinador do Sub-20 tinha me convidado para ser auxiliar dele na categoria Sub-20 e eu aceitei. Nós trabalhamos juntos durante algum tempo. E no adulto, na equipe adulta, eu passei a fazer um cargo de supervisão, que é ligado totalmente à parte administrativa e operacional, que eu nunca tinha passado na minha vida. Na verdade, assim, eu dentro da Atlética da universidade, além de treinador, eu fui diretor de esportes da Atlética e depois me tornei presidente da Atlética. Mas isso, assim, é uma outra coisa do que relacionada a Vasco. Eu nunca tinha entrado na Federação do Futsal do Rio de Janeiro para assinar uma ficha de um atleta, levar uma carteirinha de um atleta. Fui como atleta, eu nem sei se fui como atleta na federação, acho que nunca fui. Então, esse processo para mim era um processo muito novo, eu tive que aprender na marra. Algumas pessoas me falavam, vai por ali, faz isso e tal, mas eu aprendi muito na prática, cara. Eu posso dizer para você que eu sou um filho da prática. Eu não sou filho da teoria, eu sou filho da prática. Eu aprendi vendo e fazendo. Então você erra, volta, não erra mais, acerta, erra e conseguir construir isso. E aí, em 2020, naquele ano, a nossa equipe profissional, nossa equipe adulta, perde na semifinal e nosso time sub-20 ganha o Campeonato Carioca depois de anos que o Vasco não ganhava. O Vasco foi campeão em cima do Olaria naquele ano. A partir dali, começa um novo processo no Vasco, porque tem eleição no clube e aí acabar com o Projeto Vasco. O Projeto Vasco ia durar 6, 7 meses. E aí, quando entra a nova gestão, o projeto ia acabar. Aquele contrato de licenciamento não ia existir mais e não ia ter mais equipe, não ia ter mais nada. E aí, quando eu perguntava para essas pessoas que tinham feito o projeto, né, da RU, cara, e aí, vamos continuar e tal? Pô, Diego, não dá para conseguir com essa gestão nova e tal. Aí perguntava aos treinadores, pô, Diego, acabou, avisa no grupo do WhatsApp aos atletas, acabou. Só que eu posso dizer para você que eu sou um cara que... Cara, eu ouvi uma frase agora que tudo vira moda, né, no Instagram, né? Que ninguém vence o homem paciente. Eu sou um pouco disso, sabe? Eu sou um cara muito resiliente, que persevera muito, tenho uma perseverança gigantesca e sou um cara que aprendi a ter paciência. E ali eu falei, não, eu vou conseguir voltar com o Vasco. As pessoas falam, você é maluco, você não vai conseguir, você não conhece ninguém lá dentro. O meu pai foi porteiro do clube. Eu sou filho do porteiro do Vasco. A minha vida foi ligada ao clube desde criança.
profissional, como atleta, meu pai funcionário do clube e também como torcedor do clube, cara. Então, quando as pessoas falavam para mim que eu não ia conseguir, aquilo ali servia para mim como motivação. Eu falei, eu vou conseguir, o projeto futsal vai permanecer de pé. Ninguém me deu bola. E eu fui uma vez para o clube, na verdade, durante 3, 4 dias, para conseguir falar com a nova gestão, a nova diretoria. E as pessoas falaram, pô, quem é esse cara aí? Isso aí. Quer falar com alguém? É isso? Negócio de futsal e tal. As pessoas... Até que um cara me atendeu, um vice-presidente do clube me atendeu, e eu passei para ele o que nós queríamos fazer, porque o futsal sub-20 tinha acabado de ser campeão carioca e não podia acabar. Ele tinha a vaga da Taça Brasil, que é o campeonato nacional da categoria, e a gente não podia acabar. E ali, eu sou um cara muito ligado à minha religiosidade. Ali, cara, Deus deu o maior sinal, assim, de presença na minha vida, cara. Eu sou muito grato a Deus, a Nossa Senhora, assim, cara, que ali o filho do porteiro conseguiu falar com o vice-presidente do clube e o vice-presidente do clube falou assim, gostei de você, vamos fazer. Você vai tocar isso aí. O cara nunca tinha me visto na vida. E a partir dali, eu passei a tocar o projeto do futsal, cara, em 2021. E eu começo o projeto e ali eu me auto-intitulo, ou vice-presidente do Vasco me intitula como coordenador, gerente, gestor, qualquer coisa. Ali em 2021, nós não tínhamos quase nada e a gente retorna com o Vasco, com o futsal para dentro de São Januário. Foi uma luta gigantesca e é a história aqui para a gente ficar assim, até os dias de hoje. Mas assim, hoje a realidade do clube é completamente diferente do início da gestão do presidente Pedrinho, desde do início de 2024. Hoje o futsal é profissional, o departamento de futsal hoje é profissional. Todos os profissionais lá recebem dentro do clube. Hoje o clube tem uma estrutura profissional digna, joga um campeonato brasileiro profissional. A categoria de base é super valorizada, mas não tinha isso. Era um deserto, cara. Tinha nada. E a gente conseguiu construir, eu com a ajuda de outras pessoas, que ninguém faz nada sozinho. Um trabalho de várias mãos, mas eu que dei a estocada ali em 2021 e comecei em 2021, 2022 nessa área de coordenação, gestão e me dividi em muitas coisas, cara. Inclusive como treinador do Vasco. Fui treinador do Vasco de 2022, do segundo semestre de 2022 a 2023. Fiquei 1 ano e meio também como treinador da categoria adulta. Fomos campeões estaduais depois de 21 anos. Assim, isso que eu falo. Eu às vezes tento explicar para algumas pessoas e eu não consigo. As coisas foram muito acontecendo, cara. E quando eu, às vezes, não consigo explicar as coisas, eu falo que é Deus, cara. Tem competência? Tem. Tem várias outras coisas, vários outros quesitos. Tem todo o seu mérito também, sua determinação, seu investimento. Tem trabalho. Tudo que você abriu mão, né? Todo o seu cara. histórico familiar. Exato, cara. E assim, e as coisas foram acontecendo muito rápidas e eu hoje sou muito grato, sabe, a Deus, a minha família, as pessoas que acreditaram em mim lá desde o início, que aquele moleque lá de, 19, 18 anos, o que vem fazer aqui e tal. As coisas foram acontecendo muito bem e Deus foi me colocando em lugares assim onde eu jamais imaginei, como é a seleção brasileira agora. Então, eu acho que foi um processo legal. E o que o Diego, técnico, pode dizer aí para todas as crianças, todos os jovens que têm um sonho de ser um atleta de alto rendimento ou que já perceberam que não vão conseguir ser um atleta de alto rendimento, mas que ainda são apaixonados pelo universo esportivo? Que dica você dá para essas pessoas? Para quem ainda sonha em ser jogador de futebol, futsal profissional, a única coisa que eu vou dizer assim é que não é fácil. Tudo que é muito fácil, desconfie. Tudo que é muito fácil, muito simples, desconfie. Vai acabar rápido. Quando as coisas são mais complexas, mais difíceis, quando elas podem parecer
quase impossível, quando as pessoas vão dizer para você que não dá mais, é onde tem mais sabor de vitória. E a carreira de um jogador, as pessoas acham... A carreira de jogador profissional, de fato, ela é muito curta. Um jogador joga ali entre 10 a 15 anos, né? No profissional. Mas ela começa lá no sub-9, ela é uma vida inteira ligada à bola. Então, eu digo para os atletas que querem ainda insistir, cara, que não é fácil. Você vai ter que abdicar de muitas coisas da sua vida, de lazer, de momento com a família, de coisas assim que pessoas normais não abdicam. Eu acho que ser um jogador de futebol profissional, ele tem que ser um cara extra série para abdicar de certas coisas. E para os que não conseguiram jogar, mas que são apaixonados pela bola, assim como eu, que não consegui ser jogador profissional, mas que são apaixonados pela bola, é que a vida no esporte ela é muito maior do que apenas jogar. Quando você se vê emocionado vendo o outro ganhar, você entende, na essência, o que é o esporte. O esporte de alto rendimento, ele é muito cruel muitas das vezes, sabe? Muito cruel. Mas quando a gente fala de projeto social, de projeto de esporte de inclusão, você vê que o esporte salva muitas vidas, muitas. E acho que o meu papel hoje, como coordenador do clube, apesar de trabalhar com alto rendimento, também é salvar vidas, é ajudar no crescimento profissional e no crescimento social de jovens, de mostrar que, se não for jogador profissional, tem outras saídas, outros caminhos, outras profissões, outros lugares no esporte aonde essa pessoa pode estar. Eu tenho um amigo que falou assim, pô, Diego, tu ama tanto isso aqui que tu ia ser juiz, então. Eu falei, eu ia ser juiz. Árbitro de futebol. Se eu não fosse o que eu for, eu acho que ia estar inserido em alguma coisa. Hoje, auxiliar do VAR. Eu ia trabalhar com alguma coisa, cara, relacionada ao esporte. Porque hoje o esporte move várias profissões, vários espaços, vários ambientes, várias experiências. Que nem é só apenas o campo e a quadra e a bola. Há diversas outras funções tão quanto importantes os jogadores de futebol para a modalidade, para a rodana girar e as coisas acontecerem. Eu, por exemplo, sou apaixonado pela parte de saúde esportiva também. Eu valorizo muito o processo de fisioterapia e fisiologia, a parte da ciência do futebol, eu acho extremamente importante. Algo que vem crescendo extremamente é a parte da tecnologia na modalidade. Então, de análise de dados. Então, hoje você tem analista de desempenho, analista de mercado. Cara, você tem tantas funções no futebol que além só do ser jogador de futebol. E acho que, às vezes, quando o cara joga a modalidade e vai para essa outra função, ele tem também a expertise de quem jogou um pouco. Então, porque tem vários acadêmicos no esporte, né? Pessoas que nunca jogaram futebol, mas que trabalham hoje com futebol e que são acadêmicos. E as pessoas que tiveram uma mínima realidade ali dentro do campo e depois se tornaram acadêmicos, eu acho que elas têm os dois lados dessas duas experiências, que eu acho que se elas se completam para que um profissional consiga alcançar êxito. Então, eu digo aos pequenos, se divirtam, aos médios, aos jovens, disciplina, vai abdicar de muitas coisas para alcançar. E depois que chega na carreira profissional, cuidem-se, porque passa muito rápido. E eu digo, Diego, muito obrigado por compartilhar essa história com a Valeu, gente. Cara, conseguiu me muito emocionar. Obrigado. Obrigado de verdade. Eu que te agradeço, cara. Obrigado aos amigos. Valeu, gente. Caraca. Cara, por quê? Não dá. Caraca. Foi para um lugar que nem eu imaginava que ia. Nem sei quanto tempo tem de programa. Eu também não sei. 59 ali. Se não botaram um reloginho aqui, eu também não sei, cara. Caraca, cara. Tipo...
Eu compraria a sua palestra 30 vezes. Isso é legal, cara. Legal. Contar um pouco às vezes a história de vida. Maneira. Não, eu queria perguntar um monte de coisa. Como é que faz para ser técnico? Quais são as certificações que tem que tirar? Quanto custa? Como é que é esse investimento? Quanto tempo leva? Não teve espaço. Eu também falo pra caramba, foi atropelando Não, aqui mas um foi muito bom, porque é isso que a gente quer nesse programa. A gente quer as histórias das pessoas, que a sua experiência sirva como referência para as pessoas. Cara, para mim foi perfeito, assim. Foi... Obrigado, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Agora sim eu vou cortar. Ah, sério? Vai entrar tudo isso aí. Puta merda. Eu achei que já tinha cortado. Eu também.